Opa, senhoras e senhores, estamos ao vivo para a segunda live do projeto Dobre os Seus Lucros. Seja muito bem-vindo aí, a turma tá entrando e vamos dar 2 minutinhos aí para a gente poder começar daqui a pouquinho essa segunda live. A turma tá entrando aí, Anderson, fala Anderson, tudo bom, meu irmão? A galera tá entrando aí, vou dar mais 1 minutinho aí pra gente começar. Deixa eu colocar até o tema aqui logo da live de hoje. O Anderson entrou aí, o Everton também entrou aí. Deixa eu colocar o tema da live de hoje. Hoje vai ser até um pouco mais rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Sexta-feira, né? 7h30 da noite, uma sexta-feira. Acho que a gente dura aí, eu acho, 15 minutos aí, tá entrando o pessoal. E vou dar mais um tempinho aqui pra gente poder começar. Turma, seguinte, do projeto Dobre os Seus Lucros, a live de hoje vai falar um pouquinho sobre outros 2 capítulos, outras 2 boas práticas do livro. Inclusive estou sem um livro aqui agora, não sei se eu vou conseguir pegar, mas o livro é do Bob Fifer, que é um livro de cabeceira do Marcel Telles. Para quem não conhece o Marcel Telles, ele é um dos sócios fundadores da Ambev, tá? É uma das maiores empresas do Brasil e do mundo hoje em dia. E um livro de cabeceira dele, onde tem mais de 40 dicas e boas práticas para você reduzir os custos da tua empresa e umas 35, 40 dicas também de como você aumentar as receitas. Então são boas práticas, são ideias que o Bob Fifer na sua carreira conseguiu aplicar nas suas empresas, tá? E eu queria trazer um pouco dessas boas práticas aqui para essa live de hoje. Na verdade, o grande objetivo dessa live é criar uma comunidade, tá, de empresários aqui na live, para a gente poder parar para pensar, discutir sobre como aumentar os lucros das nossas empresas, tá? Então, vamos começar. Primeira boa prática tá no capítulo 16 lá do livro, que ele fala o seguinte, que é a prática de redução de custos, tá? Ele fala assim, ó, estabeleça orçamentos arbitrários e não negociáveis. Então, é mais ou menos o seguinte, é você se virar, na maioria das vezes, com o orçamento que você tem, ou com o orçamento que cada setor tem, tá? O livro, o autor, o Bob Fifer, ele fala até o seguinte, ele sugere, na verdade, que 60% você só fique com 60% do teu orçamento atual que você tem hoje, tá? Ou seja, você corte 40% do orçamento atual que tu tem hoje, se você já não, vamos dizer assim, já não olha, já não faz gestão na unha, tá? Porque ele fala que é como se o mato ainda tivesse muito alto e você consegue, de certa forma, cortar muitos custos aí na tua empresa. Então, na prática, é mais ou menos o seguinte, só de tu botar o olho, tá, no custo, se você não tem essa prática, essa disciplina, esse modelo de gestão de estar sempre olhando custos aí na tua empresa, como reduzir custos aí na tua empresa, só de botar o olho tu já vai ter uma redução enorme em termos de redundância, às vezes de gordura que a gente tem a mais, tá, em termos de orçamento, de desperdícios, de alguns até confortos desnecessários que a gente como líder empresário tem, que as nossas equipes na maioria das vezes tem. Então é sempre o que o livro sugere, o que o autor sugere, ele às vezes é bem radical, certo? Em relação a isso, tem algumas coisas que eu concordo, mas outras nem tanto. É que ele fala assim, sempre corte a mais. É como se dissesse assim, sempre corta na gordura, né? E eu vi, desde a crise de 2014, várias empresas, grandes empresas, chegaram a cortar na carne, na verdade, não foi nem na gordura. A gordura ainda seria bom, né? Mas cortaram suas estruturas na carne, às vezes produtos e serviços que foram desativados, unidades que foram desativadas, pessoas, às vezes não só as pessoas que não performavam, mas algumas pessoas, por exemplo, que performavam muito bem, mas tinham um salário muito alto, então reduziram na carne. Então ele fala assim, sempre dá para cortar mais, e ele deu o exemplo de cortar 40%, sempre 40% do teu orçamento atual. E ele fala assim, no livro, ele fala, porra, se foi demais, provavelmente a equipe vai gritar, né?
algum setor vai sentir, a tua empresa vai sentir, talvez um corte de custos que comece a impactar talvez os lucros da tua empresa, e aí ele diz, pô, se isso acontecer, aí volta lá e aumenta a verba. E em certo aspecto eu não concordo tanto com isso. Tá? A gente tem que ter um pouco de cautela também para que porque depois que você faz esse corte, é difícil de você voltar atrás de novo. Tá? Então é importante levar em consideração isso. Trazendo para a realidade, tá? Trazendo para exemplos práticos, eu queria trazer, por exemplo, alguns exemplos, tá? Exemplos da minha empresa, do Grupo Dojo. Então, por exemplo, a gente aqui na empresa, a gente tem orçamentos arbitrários, certo? A gente dá autonomia para as equipes, para as pessoas que executam algumas áreas, por exemplo, marketing aqui, que o cara tem ele tem um orçamento e esse orçamento precisa ser cumprido à risca. A gente não negocia que se passe desse orçamento, certo? E, por exemplo, aqui na empresa, o orçamento que a gente tem de investimento em marketing, por exemplo, todo o nosso método de venda, de atração, de captação de novos clientes é feito pela internet. E a gente tem um orçamento, tá, que é de investimento em marketing. Então, a gente tem esse orçamento e a gente limita ele a um orçamento que a gente não negocia, que ele passe, né, daquele valor que a gente negociou. Então, por que isso é importante? Tá? Porque constantemente a prática, ao longo desses anos, desses meses aí que a gente vem trabalhando dessa forma em termos de orçamento, tá? A gente vê que faz a gente analisar mais, faz a gente constantemente estar otimizando nossos orçamentos de marketing para aquelas ações, iniciativas que mais dão resultados, faz a gente ter mais resultados na prática. Então, por exemplo, a gente diminuiu o custo por lead, diminuiu o custo por clientes que a gente trouxe, a gente aumentou o retorno sobre o investimento, a gente aumentou o número de possíveis clientes, de venda, de pessoas interessadas. Tudo isso porque a gente fez muita análise, fez muito diagnóstico, porque o orçamento era muito limitado e a gente precisava fazer mais com menos. Então, esse é um exemplo clássico aí de um orçamento aqui dentro da empresa que é extremamente limitado e que, de certa forma, a gente não negocia passar disso. Ainda que seja um custo estratégico e ainda que seja um custo que vai me gerar vendas no futuro, tá? Então a gente tenta otimizar ao máximo para conseguir fazer mais com menos. Outro ponto importante, quando eu trabalhei na Gerdau, por exemplo, a gente lá, o orçamento era medido em reais por tonelada. Se tratava de indústria, então eu dei um exemplo de uma empresa de serviço, de consultoria. Estou dando um exemplo agora de uma indústria, certo? Esse exemplo da indústria é o seguinte: a Gerdau, na época que eu fui executivo lá, a gente trabalhava o orçamento, a minha meta de custo, por exemplo, era uma meta de reais por tonelada. Então, eu tinha um determinado gasto a ser feito de acordo com a minha produção. Então, se naquele mês eu fosse produzir muito, né, muitas toneladas, consequentemente eu poderia gastar mais, porque meu real por tonelada poderia se equilibrar, né? Então, era uma conta, era uma matemática mais ou menos assim: porra, quer produzir mais? Quer gastar mais? Tu precisa produzir mais, tá? Então, esse indicador, essa forma de medição de reais por tonelada, ela dá essa possibilidade, tá? Ela tem um lado positivo, um lado negativo, mas dá a possibilidade de você gastar mais, porém, você precisa produzir mais, certo? E um terceiro exemplo, que funciona muito bem também na empresa de um cliente, é que ele limita também, um outro exemplo aí, é uma empresa de serviço também, mas é um serviço de merchandising, de representação. É uma empresa que tem, por exemplo, orçamento para a equipe operacional deles. Então, toda a equipe que está em campo operacional, a gente conseguiu fazer de uma forma que é um indicador, a forma como a gente mede, a forma como a gente estabelece o orçamento daquela área, é um orçamento baseado em horas de trabalho. Então, a gente, no começo do mês, ele lista quanto o cliente vai pagar para ele, tá? Ele já consegue ter essa previsibilidade de futuro. Quanto o cliente vai pagar para ele em horas, né? Quantas horas o cliente está demandando da equipe dele para fazer o trabalho de merchandising e representação. E a partir dali, ele sabe exatamente o somatório de todas as horas que ele precisa disponíveis
e aí divide pela quantidade de funcionários que ele precisa ter. Então, em alguns meses, ele tem que fazer alguns desligamentos, porque a quantidade de horas está menor do que a quantidade de horas que os clientes contrataram está menor do que a quantidade de horas disponíveis, por exemplo, da equipe dele. Então tem uma oferta, vamos dizer assim, de funcionários maior do que os clientes precisam, e aí tem que haver o desligamento. E da mesma forma acontece o contrário, eles sabem que precisam contratar quando, de certa forma, a quantidade de horas demandada pelos clientes são maiores do que a quantidade de horas que eles têm. Então ele consegue fazer esse orçamento muito à risca, sem comprometer muito questão de margem, tá? E ainda tem também o orçamento que a gente fez, que a gente chegou a uma conclusão lá da equipe dele de apoio, tá? A equipe de apoio é a equipe administrativa, então é a equipe que dá apoio à equipe operacional, certo? É uma equipe que não produz receita, então toda a equipe de apoio que é administrativo, financeiro, qualidade, marketing não, mas contabilidade, a equipe de devido a algumas equipes uma equipe de produtividade que fica acompanhando os sistemas. Todas essas equipes são equipes que dão apoio à equipe de produção, e a equipe de produção é que gera as receitas para os clientes. Então a gente definiu, com base no resultado histórico, um orçamento, certo, para a equipe administrativa, que não poderia passar, por exemplo, de 5% do faturamento, tá? Então são 2 exemplos aí. Guilherme, beleza. Como é que eu faço agora para estabelecer esses orçamentos arbitrários? Que método eu uso, né? E eu falo o seguinte, primeiro de tudo, a gente precisa usar o que eu chamo até de Pareto, né? Identificar quais são os maiores custos que você tem dentro da tua operação, dentro da tua empresa, e começar a focar nesses maiores custos. Quais são os meus maiores custos hoje? Tá? Onde é que eu vou focar? Vou focar nos maiores custos. Vou gastar energia onde tem a maior representatividade de custo, para poder tentar reduzir ou para tentar criar algum orçamento para aquilo, tá? E desde que esses orçamentos não fiquem, de certa forma, não ultrapassem, que sejam arbitrários, né? Que não sejam negociáveis, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista da boa prática hoje do livro, do capítulo 16, ele fala de estabelecer esses orçamentos arbitrários, né, que não são negociáveis. Então é extremamente importante. Eu vejo algumas empresas, por exemplo, fazer um orçamento base zero, e esse orçamento ele tem que ser seguido. Passou disso, você precisa justificar, né, por que você gastou mais do que aquilo que estava orçado, do que aquela tua meta que estava orçado para custos, tá? Então beleza. Com isso a gente mata a primeira parte. Segunda parte, que já é falando um pouquinho sobre uma boa prática relacionado a aumento de receitas, certo? E essa boa prática do livro está no capítulo 60, que ele fala mais ou menos o seguinte: reflita sobre o seu método de vendas, tá? Reflita sobre o seu método de vendas. O mundo mudou, as tecnologias mudaram, os hábitos de consumo mudaram, e eu vejo gente fazendo negócio ou vendendo da mesma forma que os nossos pais e os nossos avós faziam, tá? Esperando o cliente às vezes atrás do balcão. E meu velho, o cliente não chega mais não. Se a gente estiver atrás do balcão esperando o cliente chegar, ele não vai chegar, tá? Ele não vai chegar. Então, a venda, o que é que a gente pode discutir desse capítulo do livro que ele fala? Ele fala o seguinte: a venda não é uma ciência quantificável, né? Porque depende de mercado externo, depende de uma série de coisas, mas a gente precisa, né? Na verdade, não significa que não dá para estudar esse processo de venda, tá? Ele fala que a venda não é uma coisa quantificável, certo? Não é uma ciência que a gente consiga quantificar tanto, mas não é por causa disso que a gente não vai estudar esse processo, tá? Não vai estudar, por exemplo, não vai fazer perguntas, por exemplo, o que é que eu devo fazer para conquistar meu cliente? Naquela venda, naquele contrato que eu fechei, o que é que funcionou daquele contrato, daquela venda, daquele argumento de venda, daquele método de venda, aquele planejamento de venda que eu fiz? O que é que não funcionou, certo? Sabendo do que eu sei agora, do que funcionou e do que não funcionou, o que é que eu posso fazer diferente, certo? E, por que as pessoas compraram de mim? Por que meus clientes compram? Por que meus clientes recompram? Por que todo mês eu vendo para aquele mesmo cliente? É importante que a gente faça essas perguntas, inclusive, certo? Eu faço essas perguntas
das coisas que eu compro. Então, por que eu comprei esse produto? Por que eu comprei esse serviço? Por que eu rejeitei esse outro produto ou essa outra compra que eu entrei na loja, era uma coisa que eu queria, era uma coisa que eu tava afim de comprar e acabei saindo e não comprei. Tá? O que é que me fez sair da loja, tá? Mesmo se eu quisesse. Tá? Então, é sempre, na verdade, o que o livro fala é mais ou menos assim, sempre aprenda, tá? Sempre que a gente faz esse tipo de pergunta e reflexão, a gente aprende muito como vender, tá? Depois desse exercício. Então, o livro também fala o seguinte, nesse capítulo ele fala o seguinte, quando se fala de método de venda, ele fala assim, existem outros métodos também que você pode aprender a vender, certo? E um deles é você aprender com quem sabe. Então ele dá exemplos do livro Bill Clinton, ele dá exemplo de Madonna, ele dá exemplo de Shaquille O'Neal. O que é que esses caras fazem, o que é que esses caras dizem que fazem com que tanta gente, né, entregue dinheiro, entregue voto para eles? Tá? E exemplos meus, por exemplo, se eu quero buscar alguma pessoa, ou se eu quero aprender com alguma pessoa sobre vendas, eu vou buscar pessoas, tá, do âmbito mundial, tá? Porque eu gosto de jogar campeonato mundial, eu não gosto de jogar campeonato local. Então eu gosto de pegar referências mundiais em pessoas que pautaram suas carreiras, que pautaram seus negócios, que pautaram tudo relacionado a vendas. Tá? Então, por exemplo, eu posso buscar Steve Jobs, tá? Posso buscar Jordan Belfort, que é o cara do Lobo de Wall Street, tá? Aquele é um filme da forma como ele vende as coisas. O próprio Flávio Augusto, tá? Com o WhatsApp lá, com a escola de inglês dele, que foi um exímio vendedor ali. Tem muitas histórias, muitos aprendizados para falar sobre vendas. Posso aprender com a Ambev, que o market share da Ambev hoje é gigantesco frente às outras concorrentes. Então, quando eu falo de todas essas pessoas e quando eu falo sobre o capítulo que fala sobre reflita sobre o seu método de venda, quando eu aprendo com quem sabe, eu gosto de prestar atenção, por exemplo, na expressão facial dessas pessoas, no que é que essas pessoas dizem, como é que essas pessoas se comportam, a maneira como essas pessoas pensam, tá? Então, porque, velho, vender é uma ciência foda, é uma ciência extremamente complexa, tá? E por ser complexa, por não ser uma ciência quantificável, por ser existem infinitas possibilidades de você aprender, de você melhorar, de você se aperfeiçoar, certo? Então o corpo fala muito, a forma como a gente se comunica, a forma como os olhos da gente abre e fecha, a forma como a gente fala, escuta. Então o corpo fala, tá? Então a gente consegue aprender muito com essas pessoas que têm suas jornadas, que têm seus negócios pautados em vendas, certo? Então, por exemplo, trazendo para exemplo, vamos falar de exemplos agora sobre método de venda. Aqui na empresa, a gente já testou diversas modalidades de venda. Então já testei um modelo de venda complexo, né? Porque eu estou falando de consultoria, uma coisa que é intangível, estou falando de treinamento, eu estou vendendo um negócio que o cara não consegue tocar, não consegue ver, tá? Ele precisa ter fé de que aquilo vai acontecer na empresa dele, e ainda digo mais, é uma coisa que a gente vai ensinar para ele precisa ainda executar, então é uma coisa muito intangível, é uma venda muito complexa, certo? Então eu já usei aqui, por exemplo, uma área de pré-vendas dentro da minha empresa, então era um pré-vendedor, onde ele qualificava aquele possível cliente, e se ele visse potencial naquele possível cliente através de um script de perguntas, de pontuação, uma árvore de pontuação, ele passava o contato para um closer, que seria um fechador, um cara que tem mais experiência, que tem mais persuasão, que sabe fechar negócio melhor. Aí já usei aqui dentro também a estratégia de venda, um método de venda muito usado na área de serviço, na área de software, enfim, que é o inside sales, que é uma venda interna, ou seja, eu não faço minha venda externa, ou seja, batendo na porta do cliente, sentando para fazer reunião com o cliente, é tudo interno, é tudo por telefone, tá? Eu já fiz também de forma digital, a gente faz constantemente, é feito forma de lançamento, por exemplo, então a gente lança um produto digital e consegue vender tudo pela internet sem ter contato com o cliente, só através de vídeos, de stories no Instagram, enfim, e também também já testei aqui na empresa, a gente testa até hoje, esses modelos eles vão variando, sessões estratégicas, então dependendo do ticket médio do produto aqui na empresa, se o ticket médio for muito alto, a gente não fecha
sem falar com o cara por telefone, né? Sem ter a certeza de que o cara realmente precisa daquele produto, ainda que ele queira comprar. Certo? Então, se ele quiser comprar na internet, ele não consegue. Ele só vai fechar depois que fizer a sessão estratégica com a gente. Então, assim, fora isso, velho, existem N métodos de venda, né? A gente pode falar de franquia, a gente pode falar de licenciamento de marca, venda porta a porta, venda direta, no caso, distribuição, atacado, enfim, infinitas possibilidades de venda. A gente precisa vocês precisam criar o método de vocês, tá? E o que eu queria falar também era o seguinte, porra, não queira inventar roda, tá? Não queira inventar a roda já foi criada, já foi inventada. Não tenha medo de copiar, tá? Eu sempre fui um copiador, certo? Eu nunca gosto de inventar roda porque muita gente já passou pelo problema que eu passei, já encontrou a solução e já tem a solução pronta no mercado, certo? Então eu sempre fui atrás de sempre copiar, né? Ou sempre fui atrás de pessoas que sabem fazer para poder me ensinar. E eu acho que a gente não tem que inventar roda, a gente tem que copiar e ali pega ali seus 20%, 30% daquele produto, daquele serviço, daquela boa prática e aí coloca a tua cereja do bolo, coloca o teu DNA, coloca a tua cultura no negócio, que o negócio vai bem, tá? E aí um aprendizado, né, quando a gente fala de método de venda, esse capítulo fala sobre reflita seu método de venda, é mais ou menos o seguinte, porra, volta para o que a gente falou lá em cima, na primeira etapa, quando falou de redução de custos, né? Então, a gente precisa, de certa forma, entender, né, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Então, perder uma venda, nada melhor do que você examinar, diagnosticar, tá? O problema, ele é a solução, tá? Logo, a gente precisa diagnosticar qual é o problema, tá? O que é que funcionou naquela venda que eu perdi ou naquela venda que eu ganhei e o que é que não funcionou? Porque assim, quando a gente faz uma coisa certa, quando a gente acerta em alguma coisa, quando a gente consegue vender, não quer dizer que 100% da venda foi boa, tá? Algumas coisas não funcionaram e a gente precisa tirar o aprendizado disso, certo? E quando a gente também não vende alguma coisa, quando a gente não consegue botar para frente um projeto, quando a gente não consegue botar para frente um método de venda, testa um método de venda, uma forma de aumentar a receita, um produto novo, um serviço novo e aquele negócio não vende, não quer dizer que nada funcionou, tá? Às vezes 99% das coisas funcionaram e só 1% que não funcionou. E aí você não pode, de certa forma, condenar todo aquele produto, ou todo aquele serviço, todo aquele método de venda, tá? Se a gente começa a olhar assim, pode dar uma merda muito grande lá na frente. Então assim, ainda que você não tenha vendido, ainda que o método de venda não tenha sido bom, talvez muita coisa tenha funcionado, certo? E a gente precisa fazer essa análise, esse diagnóstico para poder, de certa forma, entender o que realmente não funcionou, talvez seja 1%, certo? E aí só precisa talvez de um único detalhe para o negócio rodar e seguir, tá? E a gente não pode botar 99% às vezes do produto a perder. Então é sempre importante a gente analisar, são 3 perguntas que eu gosto de usar muito, né, para tudo, de o que é que funcionou, tá? O que é que não funcionou, e sabendo do que eu sei agora, o que é que eu posso fazer diferente amanhã, depois de amanhã, numa próxima oportunidade, num próximo produto que eu vou lançar, num próximo serviço que eu vou lançar, numa próxima venda que eu vou fazer, numa próxima negociação que eu vou fazer. Então, basicamente, os 2 capítulos de hoje é esse. Primeiro, falei um pouquinho sobre estabelecer orçamentos arbitrários, ou seja, orçamentos que não são negociáveis, certo? Você precisa estabelecer isso para que a tua equipe não passe disso, ou que você não passe, não estoure aquele orçamento. Isso é uma etapa importante para a redução de custos. E a segunda boa prática foi de aumento de receitas, que era para você refletir, que o livro fala para você refletir sobre o teu método de venda. Então, com isso, eu finalizo a live de hoje, tá? E queria fazer uma pergunta aí para vocês. Quem aí de vocês também, alguém que está na live aí, se já aplicou, né, alguma dessas boas práticas e se já teve resultado com alguma dessas boas práticas? O Anderson está falando aí, vendas é um mundo, requer estudo a toda hora. Exatamente, meu irmão, é uma ciência que é complexa, tá? Que não é quantificável, que envolve, que não olha só para dentro da minha empresa, olha muito para fora da empresa, tem mercado, tem concorrente, tem várias variáveis e ao mesmo tempo que é um mundo de oportunidades também. Então, se a gente olhar
se a gente olhar o copo sempre meio cheio, a gente vai ver também sempre abundância, a gente vai ver um mundo de oportunidades e como a gente consegue melhorar. Eu uso muito uma frase que diz o seguinte, quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente é. Sendo que é uma ignorância mais refinada, não aquela ignorância bruta, uma ignorância mais fina, uma ignorância mais sutil. Mas a gente vê o quanto que a gente ainda tem para estudar diante de tudo aquilo. Beleza, gente? A live de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Torço muito pelo sucesso de vocês, só em criar essa comunidade, as pessoas estarem aqui discutindo um pouco sobre como dobrar seus lucros. A gente, não só você como eu, ganho muito com isso também, porque eu também estou muito preocupado em dobrar os lucros da minha empresa, tá? Dito isso, me despeço. Encontro vocês na próxima segunda-feira, tá? Sábado e domingo não tem. Eu acho que a vida oferece mais que trabalho e preocupação, apesar de que a gente também, empresário, não desliga, mas a gente precisa também curtir, tão importante quanto trabalhar e descansar. Então, dito isso, eu me despeço. Até segunda que vem, 19h30.